Quando eu recebi 3 palavras lá em Goiânia, do pastor da igreja que a minha amiga me levou, a primeira delas se cumpriu assim muito pouco tempo depois. Já aconteceu isso com você? De Deus falar e, né, pá, bife. Depois já aconteceu comigo também, do que ele me promete, acontece muito tempo depois, e até uma forma de provar a minha expectativa, né, a minha esperança. Mas essa palavra, ela foi muito pontual. Não sei se você se lembra, quando eu falei em algum vídeo anterior, a palavra de vá, nunca nada vai te faltar, mas eu preciso que você vá. Eu preciso que você dê um passo para que eu coloque o chão. Então, nessa palavra eu entendi que ele não espera que eu fique esperando, né? Se eu quero alguma coisa ou se alguma coisa tocou diferente no meu coração, eu precisava ir e não ter medo, que nada me faltaria. Na época eu não sabia o quanto isso se relacionava com o Salmo 23, né? Que quando o Senhor é o seu pastor, nada te faltará. E daí eu fui, recebi uma ligação do trabalho de Curitiba, que eu tinha recém-abandonado por causa da loucura que eu tinha vivido com o relacionamento abusivo. E o meu ex-gerente disse, Marília, volte. Mas volta sozinha dessa vez. E eu voltei. Quando eu cheguei em Curitiba, eu cheguei muito detonada. E assim, só um detalhe. A casa que eu fui morar, porque eu já conhecia a corretora, né? Então, a casa que eu consegui, que era mobiliado e que poderia me receber, era simplesmente de frente o prédio que eu tinha morado com o meu antigo namorado. Então, assim, já foi um confronto de primeira, né? Acho que já o inimigo tentando, tipo, ó, você não vai conseguir ficar aqui sem se lembrar de tudo que você passou do outro lado da rua, né? Mas consegui, né? E venci, estou aqui para honra e glória do Senhor. E aí eu cheguei ali destruída financeiramente, emocionalmente, tudo mente, né? Mente, espírito, coração. Mas eu cheguei com a esperança naquela palavra que eu tinha recebido daquele pastor. Então eu comecei a entender, hoje eu consigo ver, o quanto eu já comecei a confiar em uma palavra que Deus tinha liberado para mim. Sem ser crente, sem conhecer a Jesus, sem entender dos seus caminhos, eu já tinha, sem perceber, eu já tinha me agarrado naquela palavra. E assim eu cheguei, estava lá na primeira semana, um dia, um final de semana, estava fazendo as unhas ali na mesa, e essa corretora chegou, ela não ia lá, mas ela chegou, e a casa que eu estava era um sobrado que eles dividiram em 4 ou 5 flats. E a minha era da frente da sacada. Então todo mundo que passava por mim. E daí ela já chegou e entrou. E oi, tudo bem, né? Ela falou assim: olha, tocou no meu coração. Gente, só um detalhe. Ela não era crente, não era evangélica, não era de igreja, nada, esquece isso. Ela era uma pessoa assim, normal, que ouviu, né, o que Deus falou para ela e foi lá para confirmar uma coisa que Deus tinha me dito. Olha só, que interessante. E aí ela chegou e falou assim: Marília, eu tô com esse dinheiro lá em casa, eram R$ 500. E eu não, né, eu tô com dinheiro guardado e tocou no meu coração de emprestar para você. Aí olhei e pensei, poxa, mas se eu pegar esse dinheiro, eu não tô precisando. Se eu pegar, eu vou gastar e vai ser pior. Aí eu olhei para ela e falei, não, muito obrigada, mas de coração não precisa. Tá difícil, eu tô comendo com vale refeição, a empresa não me pagou ainda, mas o salário vai cair e vai dar tudo certo, fica tranquila, vou pagar o aluguel. Ela falou, não, alguma coisa me disse que eu fica com esse dinheiro. Aí quando ela disse isso, eu me lembrei, nada vai te faltar. E eu pensei, vou guardar o dinheiro para devolver para ela o mês que vem. Fui lá, peguei esse dinheiro, guardei, agradeci, meio sem entender, e ela foi embora. Quando foi aquele mês que caiu o meu salário na minha conta, lembra que o meu cartão de crédito estava estourado, a parcela do carro estava atrasada, o seguro estava atrasado, estava virado. O banco simplesmente pegou todo o meu salário. Todo.
Eu não tinha dinheiro nenhum, mas eu tinha R$ 500 que Deus já tinha me enviado. E quando eu me toquei disso, eu chorei tanto. Eu chorei tanto. Porque foi a primeira experiência que eu tive com Deus. De Deus me falar, olha, eu disse, e eu estou aqui honrando. Antes de você sequer imaginar, eu já sabia que você ia precisar. E eu não vim te dar depois. Tipo assim, ele não esperou eu pedir. Ele me deu antes para confirmar a sua palavra. E são de histórias assim, pequenas experiências assim, que eu fui me alimentando e fui entendendo que existia alguma coisa muito além, que eu não estava entendendo, que eu não conhecia, que eu não podia nem imaginar, que estava sobre mim. E eu queria muito conhecer mais disso. E virou chaves, começaram a virar chaves na minha mente, porque eu comecei a pensar, eu preciso conhecer desse ser que está cuidando de mim. E a segunda palavra, que foi, já estou cuidando do seu coração, eu entendi isso há algum tempo depois. Porque eu achava que era um marido, né, que ele ia me mandar. E, de fato, ele mandou um marido maravilhoso, que hoje, assim, eu não poderia nem sonhar com a pessoa que eu tenho hoje do meu lado. E Deus preparou isso para mim, mas não era sobre isso. Quando ele dizia, eu já estou cuidando do vazio do seu coração, ele queria me dizer que só ele poderia realmente cumprir, preencher o vazio do meu coração. Porque quando eu tivesse o meu coração totalmente preenchido pela presença dele, nada mais me faltaria. Eu não teria necessidades, carências, situações, tristezas, depressão, não. Nada mais me faltaria, porque eu estava com o coração cheio. Nunca mais a minha esperança seria depositada em homens, em pessoas, em emprego, em trabalho, em namorados. A minha esperança começou a ser depositada nele e somente nele. E a terceira palavra, da aliança. Eu entendi um dia em que eu estava na igreja. É porque depois que a gente entra no mundo da Bíblia, algumas palavras começam a se tornar comuns, né? Então a palavra aliança, hoje, é comum, a gente lê na Bíblia que Deus fez aliança com o povo de Israel, fez aliança com Abraão, tal, mas na minha época era uma palavra muito aliança, tá? Não fazia parte do meu cotidiano, né, essa palavra. E aí eu tava na igreja e o pastor falou assim, dentre algumas coisas que ele estava falando das alianças que Deus fez com o seu povo, ele disse assim, preste atenção que em toda a Bíblia Deus fez alianças, mas ele não fez aliança com todo mundo da Bíblia, com todas as pessoas que estão ali. Muitos ali viveram experiências com o Senhor. Muitos profetas viveram experiências com o Senhor, disseram da palavra do Senhor, ouviram o Senhor, profetizaram em nome do Senhor. Muitos discípulos, apóstolos, né, caminharam com o Senhor, mas com alguns deles, Deus fez uma aliança. E quando o pastor falou isso, me caiu. Aliança. Deus tem uma aliança com você. E nessa hora, sabe, meu coração se encheu assim de medo, honra. Gente, um misto assim, porque é muita responsabilidade quando eu entendi o que era uma aliança. E eu vou te dizer que até hoje eu vivo passos assim, andando em fé, por causa dessa palavra, que Deus tem uma aliança comigo. Então eu vou sem medo, porque eu sei que eu estou aliançada no Senhor. E como ele já cumpriu as outras duas, essa terceira está se cumprindo dia após dia. E eu venho aqui para te inspirar a conhecer mais desse Pai, desse Senhor, dessa pessoa que é o Espírito Santo, dessa convivência. Eu venho te inspirar a experimentar, a seguir os passos corretos.
Existem passos, não existem regras. Não existem 10 formas. Esquece isso. Existe um relacionamento. Existe aquele que busca e busca de todo o coração, encontra. E existe que Deus se revela apenas para os que o buscam de todo o coração. Então, quando você começar a buscar, definir, decidir, tomar um passo nesse rumo, nessa direção, é que ele vai se revelar a você. E eu te inspiro a fazer isso e conte comigo. Eu estou aqui como uma amiga, uma conselheira, porque a Bíblia também diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas a gente tem que saber de onde vêm esses conselhos, não é? Não vamos sair aí catando conselho de todo mundo, né? E é isso. Espero ter te inspirado, te motivado. E para mim é uma honra compartilhar em uma rede como essa, assim, que pode alcançar tanta gente sobre uma coisa que aconteceu comigo. E quando aconteceu, eu nunca imaginei que fosse chegar no ponto que chegou, né? Então, um beijo e até o próximo.